Aquela foto que eu mandei lá no grupo tem uma setinha, um retângulo com uma Eu só setinha tenho um para cima. detalhe, muita coisa. Ontem eu até pedi para mandar o link da aula na turma, porque eu dei uma limpeza geral lá no meu. E foi junto à aula, então eu tive que pedir de novo, não tenho mais não. Estava muita coisa, eu não sabia nem onde ia procurar. Mas eu consigo fazer mais ações aqui, não é? Parece. Tá picando bastante seu áudio, mas vai nesse retângulo em cima, nessa foto que eu mandei aí no grupo, e aí você consegue projetar o PowerPoint. Vou Se você quiser continuar a aula, não tá dando para mim entrar. Isso, projetou, conseguir? conseguiu. Aí você pode ir lá no início do slide. Ah, tá, beleza. Beleza, isso mesmo? Isso. Aí, pessoal, nesse caso, já coloquei para gravar. É melhor vocês deixarem o slide nesse formato, tá? Porque se vocês colocarem módulo apresentação, vocês têm que colocar primeiro em módulo apresentação no computador e na hora de compartilhar, colocar o compartilhamento já no módulo de apresentação. O que vocês podem fazer, aí, Geraldo, embaixo tem tipo um maisinho. Aí você pode aumentar, por exemplo, um pouco essa tela. Aí no canto do lado direito do seu computador embaixo, tem tipo um maisinho. Pode descer mais o mouse, pode descer mais. Isso, aí do lado, isso, aí tem um maisinho, se você quiser aumentar um pouquinho, pode aumentar. Então, na hora da apresentação, vocês aí aumentou muito, aí a tela que ficou, isso, pode diminuindo, pode diminuir, pode diminuir, pode diminuir. Ah, Aí aumenta só mais um pouquinho. Isso, por exemplo, assim fica bom. Agora, se vocês vão apresentar com a tela cheia, não esquecer. Primeiro abre o PowerPoint no computador, depois já coloca em módulo apresentação e na hora de compartilhar, você já compartilha em módulo apresentação, tá? Então, Geraldo, você pode começar, eu não vou te interromper, você vai direto, eu vou anotar aqui as considerações e depois a gente vai voltando, tá? agora, deixa eu fazer uma pergunta. Tem dois probleminhas de dicção que eu troco o L pelo R e não consigo de jeito nenhum. E falo rápido, rápido eu posso tentar controlar, mas esse problema que eu tenho é bom eu avisar antes ou não faz diferença? Não, vamos ver a sua Sou, apresentação, mas não vai, acho que não vai fazer diferença assim, não. sou cebolinha ao contrário. Às vezes, Entendi, o R pelo L, eu troco muito é o L pelo R. Tem hora que eu consigo, mas tem que fazer um esforço muito grande para não dar para cima. Vou tentar, então. entendi, entendi. Então vamos fazer o seguinte, agora é 9h39, aí você já pode começar, tá? Bom dia, meu nome é Geraldo e vou apresentar aqui o trabalho de conclusão do curso de Direito com o título O Direito da Família Homoafetiva, voltado para a felicidade, adoção e patrimônio, segundo a Constituição e os tribunais superiores. Eu tive como orientadora a Nathalie Borges. Tá? O roteiro que será seguido consta da introdução, depois dos objetivos, uma revisão bibliográfica sobre o tema, as considerações finais e uma referência bibliográfica do slide que está sendo apresentado. Na introdução, é importante salientar o contexto do direito da família em torno dos pares comuns e a importância desse direito para consolidar a formação de um núcleo familiar seguro. A metodologia que eu utilizei foi a Constituição Federal de 1988,
doutrina e artigos disponibilizados na internet, sentenças, acórdãos e súmulas dos tribunais. O objetivo geral era discutir os direitos da família homoafetiva segundo uma interpretação extensiva da Constituição Federal, feita pelos tribunais jurisdicionais brasileiros. O objetivo específico é focar em 3 problemas originários dessa união homoafetiva. Primeiro, o direito à busca da felicidade e a dignidade da pessoa humana. Direito da adoção de filhos e justa partilha do patrimônio constituído diante da morte de um dos cônjuges. A revisão bibliográfica, vamos agora ver a revisão bibliográfica. Conceito de família. Nós temos lá no direito romano que a família tinha o poder do pai, era o pater familia, ou seja, patriarcal. Sobre o poder do pai, teria que submeter a esposa, os filhos e os demais agregados dentro dessa comunidade. Outra importante também da família romana, que era o culto aos seus ancestrais. Assim também era de responsabilidade do chefe da família, que é o pai, de manter essa chama acesa. Esse preceito patriarcal também foi estendido lá na renovação que houve com os códigos napoleônicos, que é a chamada família cadecista. Essa família codecista também, nessa família codecista, os códigos napoleônicos, também estava presente a figura patriarcal. Importante também ressaltar que esse preceito estendeu-se pelo Brasil, até chegar aqui na Constituição Federal de 1998. Na Constituição Federal de 1998, ela foi focada nos direitos fundamentais à dignidade humana, no seu artigo 5º, ou seja, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Se não havia distinção de qualquer natureza, e todos eram iguais perante a lei, então não fazia mais muito sentido, não estava muito bem enquadrado essa forma patriarcal de família. Ainda dentro desse mesmo contexto, trouxe também a Constituição a proteção da família, daquela que era chamada de concubinato, que estava presente em famílias fora do casamento tradicional. Então, a Constituição de 1988 também trouxe para a proteção, em seu artigo 226, esse tipo de família. De que forma? É o reconhecimento da união estável entre homem e mulher. Esse homem e mulher é bom estar bem guardado para a gente ver mais na frente. Esse homem e mulher, união estável, a Constituição trouxe proteção. Porque antes nós tínhamos um pequeno problema, né? Não era muito bem aceito pela nossa sociedade, a ponto de filhos originados desse relacionamento terem, né, pejorativo de filhos bastardos. Além disso, também, reafirmou em seu parágrafo 4º outro tipo de família, ou seja, formado por qualquer um dos pais e seus descendentes. Ainda agora, desse conceito de família, nós podemos observar também que não há nenhum texto taxativo, no artigo 226, que proíba outro tipo de família fora do conceito homem e mulher. E foi nessa nova visão de família que a Constituição trouxe o seguinte, que seria o local em que as pessoas teriam possibilidade de desenvolver suas habilidades em um ambiente digno e afetivo. Diante disto, e diante da morosidade tradicional do nosso poder legislativo, o PPI, além do fato que um projeto de lei desse nível, ele ia ter um outro problema, que é o de voto, a coisa ficou paralisada. E quando se paralisa, o que acontece? As pessoas começam a bater as portas dos tribunais à procura de seus direitos. E aí houve um marco histórico, e através de 2 ações, que foi a ADI 4.277 e a DPF de número 132.
Esses dois pleiteavam o quê? O reconhecimento da união entre casais do mesmo sexo. Assim, em 2011, a Suprema Corte interpretou, em forma extensiva da Constituição, o termo homem e mulher, ou seja, dando a esse tipo de união os mesmos direitos que já continha da Constituição da União-Estado. Tá? Importante ressaltar que tal interpretação ampliou, então, o dispositivo 1700, o artigo 1727 do Código Civil, porque nesse artigo pressupõe para reconhecimento da união-estado homem e mulher. Diante dessa nova interpretação, esse requisito não tornou-se mais necessário. Então, o que aconteceu? O termo homem e mulher não mais necessário. O que precisa, então, precisaria? É atingir os outros objetivos. Está de acordo com o configurado na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família. Isso foi muito importante, que foi conferido aí um efeito vinculante e erga omnes. Esse erga omnes significa o quê? Que para todos. Assim, juízes, tribunais, quando acionado em um caso concreto, teriam que admitir, naquele momento, o efeito jurídico, a união-estado, mesmo que não haja, então, não haja a diversidade de sexo entre os postulantes. Bom, resolvido o problema com uma conquista, partiu para o segundo momento, que seria o processo de adoção. Novamente enfrentou uma série de resistências. Novamente os tribunais tiveram que atuar. Novamente houve aquela parte enraizada da nossa sociedade não aceitar o novo. Então, procurando, nós podemos observar que no preceitos normativos não há, a princípio, nada que impeça essa adoção. Então, buscou lá no Estatuto da Criança e do Adolescente para provar que, reconhecendo essas novas formas de famílias, surgiu essa situação polêmica. Em seu artigo 42, que trata mais especificamente de adoção, não há qualquer situação proibindo essa forma de adoção, porque se pede que a pessoa tenha acima de 18 anos, não depende nem do Estado civil, esteja apta a adotar uma criança. E nesses mesmos parágrafos desse artigo, está ali elencado as condições dessas pessoas acima de 18 anos possam pleitear esse processo de adoção. No caso, não tem nada que impeça a adoção de pessoas, casais, né, homoafetivos. Porque, ainda no ECA, nós podemos observar que, no caso da adoção, deve sempre levar em conta o melhor para a criança. Esse preceito sempre sendo basado na dignidade da pessoa humana. A adoção homoafetiva não fere a lei vigente, e sim os princípios morais de nossa sociedade. E o Estado brasileiro, que é laico, ele tem como obrigação proteger o seu cidadão. E os tribunais superiores, pelo menos nesse item, não fugiu à regra e mostrou-se favorável a esse tipo de adoção. Daí nós partimos para uma outra situação, que seria a partilha do patrimônio devido à morte de um dos cônjuges desse tipo de relação. O que ocorria anteriormente? Anteriormente, a herança deixada no convívio dessa pessoa normalmente era pleiteada pelos pais e pelos parentes com direito na linha sucessória, e não contemplava o cônjuge. Né? Mas, com essa nova interpretação dada pelos tribunais, né, o que aconteceu? O que estava presente no artigo 5º da Lei nº 9.278, começou, então, a valer também pelos casais. Por quê? Porque ele está se igualando à união Estado homem e mulher. Então, passou também a ter direito, salientando sempre que essa união estava, então, equivalente à união estável, e a união estável, por lei, está presente
a comunhão parcial de bens. Então, realmente, tudo aquilo que foi adquirido durante essa união, deveria obedecer, então, às leis normais de partilha, independente de ser homem ou mulher. Correto? Sempre salientando a outra situação, né, que é o artigo 1725, como regime de comunhão parcial de bens, salvo se tiver por escrito algo contrário. Por exemplo, é o pacto antinupcial para aqueles que desejam se casar no regime de comunhão de bens. Também valeria para a união estável. Diante do exposto, nós temos aqui as considerações finais, respondendo aquelas 3 perguntas propostas lá no início. O primeiro momento é que o STF reconheceu a união estável dos casais homoafetivos em uma interpretação extensiva da Constituição, para homem e mulher, com o objetivo que para isso mesmo possa construir famílias sólidas e perenes, visando a felicidade do ser humano. O reconhecimento da união estável abriu o caminho, então, para o processo de adoção, pois não há no ordenamento jurídico nenhum impedimento, desde que se cumpra os requisitos necessários. Então, casal homoafetivo, assim como casal homem e mulher, teria, então, os mesmos direitos, a igualdade de condições. E o processo sucessório também segue as mesmas regras legais previstas para a união estável, para os casais de sexos diferentes. Na elaboração desses slides, peguei como referência bibliográfica a Câmara dos Deputados, e o mesmo que eu utilizei para o trabalho escrito, Supremo Tribunal Federal também para o trabalho escrito, e o Pablo Stolz e as ações homoafetivas. E obrigado a todos e aberto aí para as perguntas. Beleza, Geraldo. Eu volto agora para eu entendi aqui agora, eu aí. Assim, Geraldo, a sua apresentação, você demonstrou calma e segurança para falar. Então, assim, mesmo essa troca que você comentou no início, assim, eu quase não percebi, então acho que não precisa de você falar para a banca, tá? Eu estava todo trêmulo já de cá, você que não sabe. Mas volta no primeiro slide, eu vou passar alguns pontos, e aí, alunos, alguns pontos para vocês se atentarem na hora de elaborar o trabalho e até mesmo na hora de explicar, tá? Então, vamos lá, desde o início, Geraldo. Isso. Aí, o título, né, que aí vocês vão colocar. Eu aconselho, Geraldo, a tirar essa cor vermelha, porque deixar na mesma cor, tá? Porque a cor vermelha, ela chama muito. Então, na apresentação, eu acho que nesse momento não seria legal vocês colocarem a cor vermelha. Então, deixa nesse azul mesmo, que aí não vai ter problema nenhum, tá? Correto. Aí, pode passar mais um slide. Tira o vermelho todos eles, né? Oi? Tirar o vermelho todos eles. Isso. Aí é o seguinte, você colocou introdução, objetivo, revisão bibliográfica. Lá na sua apresentação, você colocou a metodologia. Então, aí também tem que estar a metodologia, tá? Então, depois da revisão bibliográfica, coloca metodologia, que vai ser o 4 ponto metodologia. Aí o 5, as considerações finais, e o 6, a revisão bibliográfica. Você pode, né, deixar numerado, aí, alunos, vocês podem deixar numerado, como o Geraldo colocou, ou vocês podem colocar um asterisco, uma bolinha, um ponto, fica a critério, tá? Só porque na hora que você vem para a introdução, aí pode passar, Geraldo, mais um.
Clica nele, quem não mudou ainda não. Isso, a introdução. Aí, na introdução, o Geraldo colocou aí, né? Falando um pouquinho e contextualizou. Geraldo, eu tiraria esse 1.1, 1.2, deixa só em forma de tópicos mesmo, ou uma bolinha, ou um asterisco. Não precisa colocar 1.1, 1.2, tá? E aí você pode tirar. Lembrando, pessoal, que esses itens é só para lembrar o que vocês vão falar, tá? Geraldo, o ponto de atenção também é a questão do tempo, tá? Você tem que monitorar isso bem, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Aí passa mais um slide, Geraldo. Aí a metodologia. Você colocou a metodologia dentro da introdução. Então, não precisa apagar isso aí agora não, porque mais para frente ainda tem itens dentro da introdução. É só para você lembrar que a metodologia, você vai colocar ela, né, ou antes da sua revisão bibliográfica ou após a revisão bibliográfica, lembrando de corrigir isso lá no índice, tá? No sumário. Mas essa metodologia, Geraldo, eu te aconselho a colocar assim, tipo a do trabalho mesmo, que foi feita uma revisão bibliográfica, e aí você consultou a Constituição Federal de 1988, curta e grossa, mas você tem que enfatizar que é uma revisão bibliográfica e onde que você pesquisou. Em artigos dos últimos 10 anos, também, né? Você colocou só assim, doutrinas e artigos disponibilizados na internet. Coloca assim, artigos e doutrinas dos últimos 10 anos, publicados na Cielo, ou seja, identificar onde que você colocou, onde que você pesquisou de fato, tá? Aí é só mesmo para mudar essa metodologia. Lá no TCC1, quando vocês escrevem a metodologia, é basicamente aquilo do TCC1 que vem para cá na hora que você vai colocar a metodologia, tá? Mas aí, Geraldo, você vai colocar na ordem certinha que está no seu índice. Só deixa pintado de vermelho aí para você lembrar que você tem que mudar esse slide depois, tá? É só para você lembrar que você tem que mudar. Aí, beleza. Pode passar para mais um slide. Objetivos, pessoal. Não precisa colocar esse 2.1, tá, Geraldo? Aí você pode tirar. Aí você coloca objetivo geral. Outro ponto, tá, Geraldo e alunos? Dentro da introdução, vocês fazem uma contextualização, a apresentação do tema, uma contextualização do problema. Não esqueçam de colocar a justificativa também, por que esse trabalho, por que justifica vocês trabalharem, né, esse tema. Então, não esquecer de colocar isso na parte da introdução, tá? Aí, no objetivo, que aí vem, né, o objetivo geral, eu aconselho vocês a colocarem, ao invés do ponto final, depois do objetivo geral, colocar 2 pontos, tá, Geraldo? Coloca 2 pontos. Sempre o verbo no infinitivo, igual o Geraldo colocou. Discutir os direitos, tal, tá? Então, sempre fazer dessa forma. Vai para o objetivo específico. Objetivo específico, da mesma forma, tira esse 2.2, coloca os 2 pontos no final do objetivo, aí coloca objetivos específicos, porque são 3, tá? Aí, essa primeira frase que o Geraldo colocou, que é analisar os 3 problemas, não. Você já coloca diretamente, em forma de tópicos, Geraldo, a descrição com o verbo no infinitivo. Então, se, por exemplo, o seu primeiro objetivo específico é analisar os 3 problemas com reconhecimento da união
homoafetiva, você pode tirar isso que está embaixo: direito à busca, direito à adoção, justa partilha. A não ser que esses 3 itens que você colocou são os seus 3 objetivos específicos. Se é os seus 3, você precisa colocar o verbo no infinitivo. E aí você tira esse item em cima, que é analisar os 3 problemas. Entendeu, Geraldo? Aí, por exemplo, você não vai colocar direito à busca da felicidade. Você vai colocar, por exemplo, não sei qual que é o verbo que você utilizou, mas vamos supor, contextualizar o direito à busca da felicidade. Aí, o de baixo, direito de adoção de filhos. Descrever como que é o processo ou a etapa de direito da adoção de filhos. Aí vocês vão colocar do jeito que vocês colocaram lá na parte escrita, tá? Aí usa o mesmo verbo, mas os objetivos específicos precisam estar também com o verbo no infinitivo, tá? Ô, Gisele, Sheila, Oi, bom dia. tudo bem, Sheila? Joia. Esses objetivos a gente vai colocar igual a gente colocou para iniciar cada capítulo? Você fala, não Os entendi. objetivos. Assim, Sim. ó. Hum. Na hora que eu colocar os objetivos, você está falando do verbo, né? Uhum. Aí eu vou colocar, vamos supor, o que eu fiz na primeira parte do trabalho, né, no TCC 1, ou eu vou colocar conforme eu coloquei no TCC 2? Conforme você colocou no TCC 2, mas na hora que você fala do objetivo na introdução, você faz um parágrafo seguido, correto? Sim. Então, por exemplo, lá no parágrafo seguido, você colocou os objetivos específicos são 2 pontos, por exemplo. Aí você colocou o primeiro, sei lá, descrever o processo X mais B. Aí, no seu objetivo específico, você vai colocar igualzinho que você colocou lá, descrever o processo X mais B. E Sim. automaticamente, na hora que você vai para o capítulo 1, vai estar lá, processo X mais B. Tá? Entendi, sim. É só porque nos objetivos específicos, eles precisam estar com o verbo no infinitivo na hora que vocês colocam aí na apresentação. Que é a mesma coisa lá no TCC 1, que é a mesma coisa na hora que vocês colocam na introdução do TCC 2, no parágrafo de objetivos. Sim, entendi. Tá bom? Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal, até aqui? Pode passar, Geraldo. Aí, o Geraldo já começou aí, ó, com o conceito de família, que é a revisão bibliográfica. Ô, Geraldo, sobe só mais um pouquinho o seu slide aqui na aba lateral. Só para eu ver se lá em cima tá como 3.0, revisão bibliográfica. Não, né? Você já colocou direto. Desce mais. Isso, você já colocou direto 3.1, conceito de família, né? Então, coloca lá 3 ponto revisão bibliográfica em cima, que é o título. E aí embaixo deixa 3.1 conceito de família, tá? Porque tem que dar tipo assim, um direcionamento, né, para a banca, assim, eu tô seguindo direitinho o meu sumário, eu tô indo na sequência correta, por isso que é importante vocês deixarem em cima escrito revisão bibliográfica. Então, a banca sabe que, a partir desse momento, ele vai falar dos 3. Já tá, o Geraldo, então tira esse 3.0, deixa do jeitinho que tá. 3, revisão bibliográfica, 3.1, conceito de família. Aí ele colocou aqui em tópicos, tá? Aí só um ponto de atenção. Geraldo, volta lá no seu objetivo específico, no slide 6. Desce mais um pouco. Isso. Aí o Geraldo colocou, ó, contextualizar
o direito, ou outro verbo que ele colocar, mas a ideia é o direito à busca da felicidade e a dignidade da pessoa humana. Aí, quando você vai, Geraldo, para o próximo slide. Conceito de família, eu acho que não está relacionado muito com o seu objetivo, não, Geraldo, ou tá? Liga o áudio. Liga o áudio, o seu áudio está desligado. O áudio está desligado, Geraldo. Beleza. Isso. Na verdade, eu tentei dali fazer o quê? Deixa eu tentar voltar. Mostrar que o conceito de família talvez nem seria necessário, né? Mas eu ganharia até no tempo lá. O que é importante, pessoal, assim, seguir essa ordem do que vocês colocaram lá na parte escrita. Então, por exemplo, se fosse a banca nesse momento, Geraldo, eles iam te questionar, porque o seu primeiro objetivo, ele foi uma coisa, e você está falando outra coisa no 3.1 conceito de família. Às vezes, essa descrição, ela vai fazer parte do seu primeiro objetivo, mas esse título aqui em cima, 3.1 conceito de família, que eu te aconselho a mudar, que aí você precisa fazer baseado nos seus objetivos, que é o primeiro objetivo. Correto. Tá? Aí, outra questão também. Aí, pessoal, só ficar atento. Vamos supor, família romana e codicista. Aí, isso aqui, quando você for explicar, você vai explicar baseado em que conceito, em que autor. Aí, vamos supor que seja o autor Geraldo Batista, né? Aí vai ser Batista 2018. Aí, sempre colocar o autor, porque aqui, como está falando da revisão bibliográfica, pessoal, precisa colocar o autor. Aqui é que a banca vai ver se vocês de fato pesquisaram, vai verificar se vocês usaram os autores mais recentes, dos últimos 10 anos, enfim. Aqui é o momento mesmo da banca ver se vocês pesquisaram e se vocês conhecem, tá? Então, nessa revisão bibliográfica, todo tópico que vocês colocarem, coloca o autor, porque a revisão já é muito curtinha. Na explicação, gente, se, por exemplo, eu vivenciei isso na prática, no momento que eu estiver explicando, eu vou falar tudo que eu sei, porque eu já vivenciei isso, mas sempre baseado em algum autor. Isso a banca ela vai querer ver de vocês, tá? Pode passar mais um, Geraldo? Aí, beleza. Aí o Geraldo continuou a falar do item 3.1, que ele vai fazer revisão depois, ótimo. Mas aí, outra coisa, Geraldo, é só um ponto de atenção, e atenção também para os demais. Por exemplo, na Constituição Federal de 1988, às vezes, quando tem o ano, a gente está nervoso e aí a gente fala errado. Por exemplo, Geraldo, você falou 1998. Eu sei que pode ser do nervosismo. Então, quando for apresentar, só tomar cuidado com isso, porque às vezes a banca pode achar assim, nossa, será que foi o Geraldo mesmo que fez? Porque isso, a Constituição ela é básica de 1988, né, para a área do direito, mas ele falou 1998, então às vezes a banca pode começar a ficar de picuinha aqui para começar a cutucar para ver se vocês têm de fato conhecimento. Então, quando falar de artigo, quando falar de leis, é só tomar cuidado para colocar, na hora de abordar, falar direitinho, tá? Ô, Sheila, você levantou a mão, pode falar? Sim, só uma dúvida. Você falou que na hora da apresentação, se eu tiver conhecimento na área, eu posso falar, mas baseado no autor, né? No caso, eu posso, vamos supor, pegar como exemplo, né, citar um exemplo da empresa onde que eu trabalho, no caso, e colocar, tipo assim, enquadrar ele dentro do que o autor fala? Pode, isso é ótimo. Exemplificar, gente, é ótimo, tá? Pode sim, tá, Sheila?
Aí beleza, o Geraldo continuou. Aí, Geraldo, só você tem o dever de casa de conferir mesmo se o seu primeiro objetivo, se o título bate, se a descrição bate, tá? Tá. Aí o Geraldo até colocou ó, da Constituição Federal de 1988 e colocou aqui os artigos, enfim. Beleza, mas só verificar se isso está dentro do conceito do capítulo 1, tá? Pode passar mais um, Geraldo? Pode passar, que a gente já falou do 1. Aí o 3.2. Aí o 3.2 ele tem que ser relacionado ao segundo objetivo. Aí da mesma forma, sempre conferir o que eu propus no segundo objetivo e se o título tá falando da mesma coisa do segundo objetivo e a descrição também, tá? Um ponto de atenção, por exemplo, você colocou aqui, Geraldo, no caso do direito, né, que tem muitas leis, tem os tribunais superiores que você colocou aqui dessa inconstitucional ADI número 4.277. Até coloquei por escrito exatamente para evitar confusão, né? Uhum. Aí, nesse caso, essa ADI, ela tem que estar lá nas suas referências bibliográficas, tá? Esse ADPF também, que é a arguição, porque está colocando número, que é artigos e tudo, tem também que estar na sua referência bibliográfica. A banca provavelmente vai olhar isso, tá? Eu tinha colocado aqui, achei que não precisava colocar lá, não. Eu vou colocar lá. Tudo que vocês colocaram nas referências bibliográficas, na hora de explicar, na revisão bibliográfica, tudo que vocês citaram tem que estar nas referências bibliográficas, tá? Aí pode descer mais um slide. A Sandy levantou a mão. Pode falar, Geraldo. Uma pergunta, porque tudo aqui eu estou colocando esses primeiros aqui, que está dentro daquele primeiro princípio, que é o reconhecimento da felicidade e união da União Estado, entendeu? Ou seja, antes não tinha. Por que foi reconhecido? Porque o marco histórico foi essas duas sentenças aqui, esses dois julgamentos, essas duas ações, né? Entendi. Eu só acho, Geraldo, que você vai precisar refazer essa revisão bibliográfica aí dos slides para colocar igual você colocou na parte escrita, porque aí vai casar direitinho com os objetivos. Por mais que você, na hora que for falar do seu primeiro, né, da revisão bibliográfica, do seu primeiro objetivo, que você vai ter que contextualizar aquela questão da família, não tem problema, mas focar também no objetivo específico 1, depois o objetivo específico 2, e pode passar o próximo slide. Pode passar. Pode passar. Aí vai para o 3.3. Pode passar. Isso, o 3.3, que tem que conversar com o seu terceiro objetivo, tá? Na verdade, o 3.3 de adoção é o segundo objetivo, né? Do específico, né? Então você vai ter que alterar. Então, na verdade, ele vai ter que ser o 3.2 e você vai ter que completar com o 3.3. Aí você tira aquela parte inicial que você colocou da família, tá? Correto. Aí, outra coisa, você colocou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso também tem que estar lá na sua revisão bibliográfica, não esqueça, tá? Aí pode passar mais um. Ainda sobre dois ainda, aí tem o terceiro objetivo. O terceiro é esse. Entendi. Então, você tira aquele 3.1 lá de cima, tá? Vou mudar. Vou marcar, tô lembrando. Essa lei também, ela tem que estar lá, nas referências bibliográficas. Ô, Sandy, você quer comentar algo? Eu tenho uma dúvida, porque eu tô achando meu tema, ele tem muita coisa que eu tenho que explicar. Eu queria saber o máximo de slides que eu posso usar para explicar todo o meu tema. Depende, isso vai depender de você. Não tem máximo para usar, a questão é o tempo. Então, você vai ter que controlar bastante o tempo. Você pode colocar, por exemplo, 100 slides, mas você tem 15 minutos para apresentar. O Geraldo, por exemplo, colocou 20 ou 23 slides, ele vai ter 15 minutos para apresentar.
Então, a Entendi. questão, Sandy, é o tempo. Entendi, porque eu acho que o meu tema ele tem muita coisa assim importante que eu preciso pontuar. Aí tem que casar com meus objetivos, é isso, né? Isso mesmo. Tá bom, obrigada, Gisele. De nada. Aí pode descer mais um pouquinho, Geraldo. Pode descer. Pode descer. Aí as considerações finais, né? As considerações finais baseado nos 3 objetivos. E aí, Geraldo, na sua apresentação, explora mais na hora que você for concluir os 3 objetivos. Então, na hora que, por exemplo, esse primeiro seu aqui é o primeiro objetivo. Então, na hora que você for falar dele, explora mais, fala mais o que você aprendeu baseado nesse primeiro capítulo. O segundo da mesma forma, o terceiro da mesma forma. Às vezes aqui, pessoal, eu aconselho fazer 3 slides. Eu coloco um slide com todos os tópicos do primeiro capítulo, respondendo ao primeiro objetivo específico, porque aí eu vou lembrar e vou conseguir contextualizar bem. Um segundo slide com o segundo capítulo, que é o segundo objetivo específico, e um terceiro slide, que é com o terceiro capítulo, que é o terceiro objetivo específico, tá? Só para ficar mais fácil para vocês na hora de contextualizar. Lembrando que nessa parte, né, das considerações finais, é onde que vocês vão gastar mais tempo, porque é onde que vocês precisam mostrar para a banca que eu propus isso e cheguei nisso. Isso tem que ficar claro, tá? Xênia, você quer perguntar? Sim, nessa parte eu posso falar na primeira pessoa. Pode, tá? Tá. Aí depende também do seu tema, né? Assim, por exemplo, no caso do Geraldo, ele tá falando do que ele fez, né? A revisão bibliográfica dele baseado nessa Constituição. Então, depende muito do seu tema também. O que tem que ficar claro é, se eu propus que era descrever, por exemplo, sobre família, eu tenho que falar aqui o que eu falei de família. Então, eu tenho que contextualizar o que eu falei da família, o que eu achei na revisão bibliográfica que eu fiz, tá? Tá bom, entendi. Aí, Geraldo, pode passar mais um. Agora é o último, agora você tem minha dúvida aqui agora. Aqui tem que acrescentar aqueles que eu não coloquei, que é lá que eu estava falando nos slides lá em cima, né? Isso, nas referências bibliográficas. Tudo que vocês colocaram na apresentação, que vocês citaram, precisam estar aí nas referências bibliográficas. Só que nessa parte, gente, não precisa falar, tá, Geraldo? Você vai só colocar assim, vamos supor que você tem 2 slides de referências bibliográficas. Você vai só colocar aqui, essas foram as minhas referências bibliográficas. Aí você passa, conta 3 segundos, passa para o próximo slide, conta 3 segundos e passa para o último, que é obrigado, e aí vem a banca para fazer a arguição, tá? Beleza. Beleza? Tranquila. Muito obrigado, tá, Zé? De nada, Geraldo. Só pedir desculpa pro pessoal, né? Que eu programei sair mais tarde, que eu achei que ia ser um dos últimos. Lá que eu fui o primeiro, que eu tenho umas obrigações na rua. Então, vocês me desculpem aí que eu vou te dar uma saída, tá? Beleza, Geraldo. Dei sorte, que eu achei que ia ficar lá para as 10, 11 horas. Beleza. Bárbara, pode perguntar. Obrigado. E, Geraldo, bom fim de semana e boa apresentação. Agora, tá? com essas mudanças aí, dá pelo menos para tirar os 600, não, os 900 pontos, não dá? Será? Ah, Geraldo, assim, eu acredito que sim. Agora é mostrar segurança mesmo na apresentação. Escrever mesmo. Obrigado, sim. Então tá bom, um abraço, tchau. Oi, Bárbara, pode Gisele. começar? Oi, Bom dia. bom dia. Então, pode usar esse modelo da Croton para fazer os slides? Pode, Bárbara, pode mudar, pode usar e pode mudar também, colocar bem personalizado com o seu tema, também fica interessante. Entendi. É porque eu tenho medo de exagerar e acabar poluindo, sabe? Aham, entendi. Aí eu
queria uma coisa mais simples. Entendi. Pode usar sim, tá? Tá bom, obrigada. De nada. A Miriam vai apresentar agora também. E Sandy, você tem alguma dúvida? É sobre o que ela falou, sobre o plano de fundo, né? Eu Uhum, estou colocando de acordo com o meu tema. Aí uhum. depois eu posso te mandar só para ver se ficou cansativo? Pode sim. Tá O bom, obrigada. importante, pessoal, é assim, é não colocar cores muito forte no fundo, porque aí isso fica mais cansativo, tá? É o único conselho que eu dou. E aí usar a criatividade mesmo. Aí, Miriam, agora é com você. A gente faz o da Miriam. E se alguém tiver dúvidas também, aí a gente parte para tirar dúvidas, tá? Tá bom, Gisele. Tá me ouvindo bem? Sim, agora deu certinho. Tava desativado, só que uma configuração lá dentro do som. Ah, Ah, que bom que deu certo. que bom mesmo, Pode projetar, tá? viu? Bárbara, você quer perguntar enquanto a Miriam tá projetando? Não, eu esqueci de tirar. Ah, tá. Tá dando pra ver? Tá sim, tá dando. Tá bom. Pode começar? Pode começar. Aí, lembrando, pessoal, no caso da Miriam, ela está apresentando, né, nesse formato, mas se ela quisesse colocar no módulo já de apresentação, na hora dela compartilhar a tela, ela compartilharia no módulo apresentação, tá? Pode começar, Miriam, 10h21, tá? Tá. Bom dia, meu nome é Miriam, vou apresentar o trabalho de conclusão do curso de fisioterapia, vou abordar o tema tratamento fisioterapêutico em portadoras do vaginismo. Vou continuar falando sobre introdução, objetivos, revisão bibliográfica, metodologia, considerações finais, referências bibliográficas. A fisioterapia pélvica é uma especialidade da fisioterapia que trabalha no assoalho pélvico, que é a musculatura que nós temos, que precisa ser trabalhada para acontecer o relaxamento e fortalecimento. Quando não acontece, gera uma desordem muscular, causando as disfunções, como no caso do vaginismo, que é uma disfunção sexual que gera espasmos involuntários no momento que antecede ou até mesmo no momento da penetração, trazendo prejuízo à saúde da mulher e do parceiro, porque as pessoas ficam frustradas e acabam desenvolvendo uma depressão e um problema grave social. O vaginismo é enfrentado como um problema de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde por prejudicar a vida social das mulheres devido ao desconhecimento do tratamento dessa doença. Baseando-se nessa problemática, a fisioterapia pode interferir no tratamento de mulheres portadoras do vaginismo? Não como pode interferir no tratamento do vaginismo, a fisioterapia é importante neste momento, quando as mulheres se encontram no ambulatório com a queixa que não consegue ser penetrada. No momento do curso de fisioterapia, nós estudamos sobre a musculatura e a gente tem recursos importantes usuais que servem como um tratamento e traz benefícios para as mulheres que necessitam ter uma relação sexual efetiva e feliz. Os meus objetivos, o objetivo geral é descrever os recursos presentes na fisioterapia para o tratamento do vaginismo. Os meus objetivos específicos são aprender sobre o assoalho pélvico, compreender os recursos fisioterapêuticos usados no tratamento do vaginismo e a importância da fisioterapia pélvica em algumas disfunções cinesiológicas funcionais. Aqui aqui nessa imagem eu coloquei ela para referenciar o que todo mundo tem, só que a gente tem essa pelve, nas mulheres ela é menor, aqui é mais afunilada, para caber o assoalho pélvico nessa parte aqui da pelve menor, na pelve maior, onde que é o osso do quadril, o isco, o ilho e o pubis, onde fica acoplados os órgãos. E aqui na pelve menor fica acoplado o assoalho pélvico, né? Que é a musculatura que nós precisamos fortalecer de uma forma correta, contrair de uma forma correta. E aqui, para vocês verem que aqui é o assoalho pélvico, aqui está dispostos os 3 principais músculos, que são os levantadores do ânus, que constituem
bulbo retal, bulbo coccígeo e o ilho coccígeo, e aqui o isque coccígeo, que é os músculos principais. Aqui está a vagina. Nessa imagem a gente consegue ver melhor que a vagina é um tubo fibromuscular que compreende do colo do útero até o vestíbulo, e essa vagina é um tubo que é usado para descer a menstruação, onde também encontra-se o tubo próprio para fazer a introdução do pênis, e também é um canal de parto. No tratamento do vaginismo, nós temos como uma anamnese que é necessário fazer, que é uma avaliação bem feita, sobre a gente conversa com a pessoa que chega no ambulatório, perguntando o momento que ela começou a sentir o desconforto na penetração, se teve alguma causa específica, se teve um abuso sexual, ou ela está sofrendo com algum problema que está ocasionando essa patologia, mas também após a gente fazer uma anamnese, uma inspeção do assoalho pélvico da mulher, para a gente ver se o tônus está correto, se a gente pode ver a flexibilidade do introito vaginal. A gente tem uns recursos, como o biofeedback, que é um aparelho interessante a ser usado, que traz a conscientização perineal, os cones vaginais, que também traz conscientização perineal e fortalece a musculatura do assoalho pélvico, como também ensina a mulher a relaxar de forma correta. Os exercícios de Kegel, que é nada mais que uma cinesioterapia do assoalho pélvico. A ginástica hipopressiva é uma inspiração diafragmática profunda, que a gente trabalha os músculos abdominais relacionados com os músculos do assoalho pélvico. E a eletroterapia, que também conscientiza a mulher sobre o assoalho pélvico, trazendo relaxamento e fortalecimento do assoalho pélvico. E no tratamento do vaginismo, a fisioterapia pélvica tem como objetivo fazer as mulheres perderem o medo da penetração, também como trazer o trofismo natural da musculatura do assoalho pélvico, ensinar as mulheres a fortalecer e relaxar o músculo no momento da penetração, e até mesmo antes e no dia a dia, porque a gente tem que continuar tratando o assoalho pélvico não só no momento que a gente está com algum desconforto. A fisioterapia também é importante em outras disfunções sinusiológicas que apresentam disfunção no assoalho pélvico, como a incontinência urinária, que é uma hiperatividade do detrusor, que é o músculo da bexiga, e nós também podemos usar os recursos ditos atrás. Também tem a disfunção anorretal, que a pessoa não consegue segurar as fezes, os gases, e acaba fazendo na roupa a disfunção erétil, que acomete os homens, que eles não têm consciência da musculatura e acaba não conseguindo ter uma ereção satisfatória. As disfunções miccionais, né, que geralmente acomete as crianças, a partir dos 5 anos a gente começa já a ter uma ciência que aquela criança está passando algum problema miccional, o prolapso vaginal, que também é gerado pela fraqueza do assoalho pélvico, que a gente trabalha em cima disso, e o vaginismo, que é esse espasmo involuntário da musculatura do assoalho pélvico. A metodologia usada nesse trabalho foi uma revisão de literatura, na qual foi realizada buscas por artigos científicos com o tema vaginismo e seu tratamento fisioterapêutico. As indagações foram feitas por estudos, artigos científicos buscados nas bases de dados como Cielo, PubMed, Google Scholar, livros, documentos publicados em revistas e dissertação de mestrado, foi a base para produzir o trabalho. Foram eleitos artigos publicados nos últimos 15 anos para gerar oportunidade, melhorias e aprendizado sobre o tema tratamento fisioterapêutico em portadoras do vaginismo. As palavras-chave para pesquisas foram disfunção sexual, vaginismo, tratamento fisioterapêutico. Como eu disse, o vaginismo é uma disfunção sexual gerada por um problema, uma desordem no assoalho pélvico, onde que a fisioterapia pélvica é interessante e obrigatória no tratamento fisioterapêutico. Nesses casos, porque trabalha a musculatura do assoalho pélvico. Quando as mulheres não conseguem ser penetradas, elas chegam ao ambulatório, mas às vezes é considerado normal por profissionais da saúde, porque não tem um certo conhecimento necessário para trabalhar com essas mulheres e devolver a saúde
sexual satisfatória para essas mulheres e para os parceiros. Como eu citei, né, tem vários recursos fisioterapêuticos, como o biofeedback. O biofeedback é mais usado, o perina é um eletrodo que a gente dá duas insufladas quando está introduzido na musculatura do assoalho pélvico, mas precisa de uma avaliação perfeita para conseguir trazer a mulher a confiança para poder ser penetrada. Isso depende de um tempo, mas é possível usar os recursos fisioterapêuticos intravaginais. Esse perina, que é o biofeedback, é um importante recurso, porque traz uma conversação mesmo, uma ligação entre o paciente, o terapeuta e o equipamento. Tem a eletroterapia também, que é importante, que eu falei, que traz a conscientização perineal, o relaxamento de uma forma correta e a contração de uma maneira correta. Geralmente a gente usa o Dualpex 961, que também é um eletrodo usado intravaginal, que a gente usa como um preservativo para trazer mais segurança à mulher. É uma eletroestimulação no nervo principal do assoalho pélvico, que é o nervo pudendo, que vem da S2 a S4, ali no sacro, nessas raízes nervosas, que saem ali do sacro. Tem também os cones vaginais, que são realmente uns cones, só que geralmente eles vêm de 20 a 120 gramas, a gente vai gradualmente para trazer conscientização perineal, trazer o relaxamento da maneira correta, no momento correto e o fortalecimento, porque às vezes a musculatura pode estar hipotrófica, que aí a gente consegue trabalhar o trofismo muscular nessa musculatura. É importante. Também tem os exercícios de Kegel, que é mais usado no início da terapia, porque as mulheres elas não conseguem ser penetradas. Então, a gente trabalha ali os exercícios de contração rápida e lenta da musculatura do assoalho pélvico para a gente estimular as fibras do tipo 1, que é as lentas do assoalho pélvico, que é 70%, que constitui a musculatura do assoalho pélvico, e 30% da musculatura do assoalho pélvico é constituída por 30% das fibras lentas. Então, a gente fazendo a contração rápida, lenta, a gente estimula essas fibras da cinesioterapia, nos exercícios de Kegel. Também tem outros recursos que a gente pode usar, mas isso tudo depende de uma boa avaliação fisioterapêutica. E também precisa de mais estudos sobre esse tema, porque o vaginismo não tem uma causa específica, precisa de um tratamento multiprofissional, e os profissionais precisam estar atentos a essa patologia e não tratar como uma coisa normal, porque isso não traz malefícios à vida sexual da mulher. Traz em todos os âmbitos da vida e também traz frustrações o homem, o parceiro daquela mulher. E as referências usadas nesse trabalho, para fazer esse slide, foi o Atlas de Anatomia do Netter, o Atlas de Anatomia do Giroy, e também esse artigo, Fisioterapia, Tratamento Sexual para Desordens. Eu agradeço e estou à disposição para perguntas. Respirou agora, Miriam? Miriam, você falou assim... Aqui não fui. Não, 10h33. Nossa, assim, você falou super rápido, falou bem, mas falou rápido. Eu te aconselho a tentar dar uma respirada aí no meio, tá? Mas, assim, sua apresentação, assim, seu domínio do conteúdo, Miriam, assim, é excelente. Excelente mesmo. Eu que não sou da área, assim, consegui entender. O que eu acho que a banca pode te perguntar, Miriam, é o seguinte... Porque normalmente as mulheres, quando têm esse tipo de problema, elas têm muita vergonha, porque até então não é um diagnóstico fácil de ser identificado. A mulher não sabe assim, eu tô com isso. Ela não sabe. E às vezes a mulher ela tem muita vergonha. Então, como que é a sua abordagem inicial nessa amnese, né, que você fala, né?
como que seria a sua abordagem inicial para esse tipo de mulher? Eu acho que a banca pode perguntar isso. Entendi. E eu vou responder essa pergunta. A anamnese, né, inicial, o primeiro contato com essas mulheres que apresentam uma dificuldade na hora da penetração, quando elas chegam no ambulatório, é uma conversa mesmo. A gente pergunta como que é a vida sexual, se ela tem um parceiro fixo, se ela já foi abusada sexualmente, quando começou, em qual momento, é na hora da penetração ou antes mesmo ela já fica nervosa. E isso tudo a gente vai ali causando uma certa confiança na paciente, até a gente conseguir captar alguns detalhes importantes para a gente criar um plano de tratamento. E até mesmo nesse momento, se a gente vê que ela está sofrendo uma pressão psicológica, sofrendo um abuso, ou já sofreu, é importante aí mesmo a gente já encaminhar para um psicólogo e para começar a trabalhar esse trabalho multiprofissional que é importante em mulheres que têm o vaginismo. Uhum. É legal mesmo. Na questão do seu trabalho, da estrutura, Miriam, alguns pontos, tipo na metodologia, que eu acredito que não deu tempo ainda de você formatar o trabalho, que é selecionar o texto todo e justificar. Volta no seu objetivo, o específico. Peraí. Esse? Não, desce mais um pouquinho, desce. Aí embaixo, olha, você colocou a importância da fisioterapia. Sobe um pouquinho. Sobe. No objetivo específico, sobe. Aí mesmo. Aqui. Tem que colocar. Não, desce um pouquinho. Isso, aí. Aqui? Coloca no objetivo específico, aí. O seu terceiro objetivo específico, você não começou com o verbo no infinitivo, tá? Tá. Então, é quando eu estava fazendo TCC, aí eu perguntei à orientadora se tinha que ser porque eu não sabia um verbo no infinitivo que eu conseguia abordar esse tema. Aí ela falou que não era obrigatório ter o verbo no infinitivo. Então, até mesmo meu trabalho foi gerado nesse estilo mesmo, né? Sem ser no verbo infinitivo. Aí eu posso trocar, mas ele coloca o quê? Você pode colocar até mesmo abordar a importância da fisioterapia pélvica em algumas disfunções, entendeu? É só isso. E na metodologia é só justificar, que é selecionar mesmo tudo que você escreveu e justificar. Nessa figura aí, ó, do assoalho pélvico, assim, aqui para mim ela não tá tão clara. Então, na hora de apresentar, é só ficar atenta a isso, tá? Eu também achei, só que foi a única imagem que eu consegui pegar, que é igual do livro de anatomia que eu tenho, que foi onde que eu tirei, né, para colocar no trabalho. Aí, mas assim, dá para você ver o músculo, não dá? Tipo assim. Dá para ver. A questão, as escritas aí, que não dá para ver nada, não dá para ler nada. Dá mesmo, não. Mas aí, na hora de explicar, você explica no detalhe. Sim, igual eu falei sobre aqui, os principais músculos do assoalho pélvico, o levantador do ânus, aqui eu falei sobre outro músculo e mostrei a vagina, é assim? Isso Ou mesmo. mais detalhes? Não, isso mesmo, tá? Uhum. Agora, essa figura embaixo tá aí para quê? Você não falou nada dela. É porque eu esqueci de falar. Aqui é a vista inferior e essa aqui é a vista lateral. E aqui tem alguns músculos dessecados. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui, ó, é o reto. Aí aqui é o cóccix. Vista lateral, aqui é o cóccix. Aí aqui tá o cóccix. Entendeu? Tá de outra vista, mas é a mesma coisa, praticamente. Entendi. É porque se você não for falar ela, é melhor você tirar. Viu? Tá? Aí desce mais um pouquinho. Desce. Aí também, ó, na hora que você começar a fisioterapia pélvica, seleciona esse texto todo e vai em formatar, justificar, que eu acho que vai ficar melhor. É só fazer isso em todos. E aí, alunos, é só lembrar de fazer isso em tudo, tá? Tá.
Isso. Aí olha como é que fica melhor. Verdade. Aí desce mais um pouco. Ô, Gisele, Oi. rapidinho. É só o meu visual também, tá? As duas primeiras escritas tá desalinhada com as demais, nesse mesmo slide. É mesmo, é verdade. Olha lá, ó, na Verdade. anamnese, desce um pouquinho. Isso. E a biofeedback. Ui. Nossa, Deus, que eu arrumei aqui. Ai, Jesus. Qualquer coisa você deixa de vermelho para você lembrar depois de voltar. Ah, sim, né? Isso. Para Ótimo. ficar tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Uhum. Aí passa para o próximo. Beleza, pode passar. Aí, ó, na metodologia, aí seleciona todo o texto e aí justifica, tá? Tá. Aí é só olhar isso em todos para ficar tudo bonitinho. Uhum. Nas suas palavras-chave também. Isso. Olha Tá. como é que fica melhor visualmente. Verdade. A outra coisa, volta lá em cima. Na metodologia, você colocou 2 pontos no final da palavra. E nos outros, você não colocou nada. Ou você coloca 2 pontos em tudo, ou você não coloca nada em tudo. Uhum. Não tá nada. Tá? Viu? Ô, Gisele, quanto tempo que eu gastei? Você, Falando. você começou 10h21 e terminou 10h33. Então, você gastou 12 minutos. Ah, foi isso mesmo do cronometrei, ó. Isso, 12 minutos. Tá ótimo, tá? Tá. Aí nas considerações finais, seleciona tudo também. Eu te aconselho, Miriam, nas considerações finais, divide, já que você está falando dos 3, e você fez as considerações finais muito bem, mas divide, tipo assim, o que que você vai falar do primeiro objetivo, do segundo e do terceiro, não deixa tudo num parágrafo único, não. Tá. Viu? Nossa. Aí eu vou ter que, tipo, refazer isso aqui? Eu colocaria em tópicos, baseado nos 3. Da forma como você apresentou, assim, foi fantástico. Deu para entender direitinho, tá? Tá. Pessoal, tem alguma outra dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar? Ô, Gisele, Oi. bom dia. Só uma pergunta. Hum. A apresentação da Miriam tá em modo... ela tá na tela toda? Não sei o que de método de apresentação, acho que é, né? Quando ela apresentou, sim. Ah, tá. Agora não. Agora ela está fazendo as correções, não está, não. Ah, entendi. Pronto. Deu Isso mesmo. certinho, deu? Deu certinho. Gostei muito, tá, Miriam? Assim, você demonstrou muita segurança, tá? Ai, que bom. Muita Obrigada. segurança mesmo, assim. Gostei muito da sua apresentação. Obrigada. Ô, Gisele, eu também vou precisar sair, porque eu tenho um compromisso agora, lá em Belo Horizonte, tá? Tá, beleza. Vou esperar todo mundo apresentar e dar as considerações, mas se deu certo, tá bom. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito bom. Nada, tchau. Tchau. Sônia, você quer perguntar algo? A Sônia está com a mão levantada, quer perguntar algo? Bom dia. Bom dia. Me ouve? Escuto sim. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então, o que acontece? Eu tô com um problema com você e eu queria saber de você o seguinte. Provavelmente eu vou ter que fazer essa apresentação pelo celular, sabe? Pelo o Teams no celular. E eu acho que eu não vou conseguir fazer essa apresentação de slide com o celular. Aí eu posso estar pedindo alguém para estar passando para mim. Como que você, uma vez você explicou e eu me perdi. Me manda por e-mail isso, que aí eu vou pedir para o professor para ele passar para você no dia. Só que aí você vai enviar para o e-mail do professor no dia, na parte da manhã, tá? Ah, tá. Aí me manda só por Depois e-mail para eu eu mandar. passo para você. Tá. Aí você fala o modo que a gente faz o slide, né? Ou ele já todo pronto?
ele todo pronto. Você vai mandar o seu Ah, slide que você vai apresentar para o professor passar para você no dia da sua banca, na parte da manhã. Ou na tá parte, bom. por exemplo, se você vai apresentar de manhã, você vai enviar um dia antes, na parte da noite. Não, vai ser à noite. Ah, Lá tá então o horário da noite, às Isso, 20 horas. isso. Então você vai mandar para ele no dia da sua banca, na parte Então da manhã. tá. E tá até falhando aqui a internet. Uhum. Tá. Uhum. Ok. Então tá, obrigada. De nada. Pessoal, mais alguém tem dúvida? Mais alguém quer. Oi, Jean. Bom dia, tudo bem, né? Bom dia. É só assim, de fim de dúvida mesmo. A hora que a gente estiver no modo apresentação, né? Aí, o tempo todo com a câmera ligada. Aí a Uhum. foto nossa, o vídeo no caso, vai estar na miniatura para o professor ver, correto? Isso mesmo. Ah, não, beleza. Eu falo que assim, se a gente anotar alguma coisa, né? Precisar de ler, esquecer no momento, né? O Uhum. professor questionar, mas ele, de toda forma, ele vai estar vendo que a gente vai estar apresentando, olhando para a tela, ou precisar de ler alguma coisa, pode questionar também, né? Porque assim, no início, né, Jean, na hora que você entra na sala, ele já consegue te ver, você vai dar boa noite para a banca e tudo, ou bom dia. E aí, na hora que você. Tem alguns casos que na hora que você começa a projetar o trabalho, o PowerPoint, não fica sua tela, não aparece você. Mas alguns alunos aparecem, outros não. Não sei te falar por quê, tá? Mas, de Sim. qualquer forma, a banca já te viu também, e no final que você terminar, você vai tirar o slide, né? E aí aparece você. Ah, tá. E no final, com as perguntas, né, a gente tem que deixar o slide aberto ainda, a gente só finaliza o modo apresentação, né? Ou tem que fechar o slide pro modo, quando tiver as perguntas. Pode fechar o Tá. slide, que aí vai aparecer você na câmera, e aí a banca vai te perguntar, Ah, ok, beleza. tá bom? Obrigado. Pessoal, tem mais dúvidas? Ô, Gisele, Oi. no caso do slide na hora da apresentação, eu acho que se fechar o slide, eles vão supor, fizer algum questionamento sobre alguma lâmina do slide, aí vai ter que abrir de novo. Tem que abrir de novo. Às vezes é melhor você não compartilhar, você só tirar o compartilhamento, Ah, sim, tá? entendi. Mais alguma dúvida? Pessoal, então é isso. Um bom fim de semana para vocês. Quero agradecer também aí a parceria nesse semestre, né? Sei que é um semestre corrido para vocês e vem toda essa ansiedade, né, para apresentar, mas vocês, mais do que ninguém, vocês conhecem o tema, vocês estudaram, vocês pesquisaram. Então, eu tenho certeza que vocês farão uma boa apresentação, vai ser só sucesso aí na banca, tá? Se Deus quiser. Vai sim, eu tenho certeza disso. Amém. Amém, se Deus quiser. E qualquer coisa pode ir me chamando, a gente finaliza hoje as aulas e agora é o momento de vocês prepararem, de estudar mesmo na apresentação e bora lá, bora que vocês estão formando, bora tirar uma nota boa. Tá bom? Obrigado, Gisele. Obrigada, Gisele. Obrigada, Gisele. Bom dia. Bom dia, gente. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.